Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, podeis assentar? Quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus por estar vivo, né? Já é uma grande coisa. Quase morri essa semana, mas estou vivo. Você já notou quantas vezes você já quase morreu? E ainda continua vivo? Vai chegar um dia que não vai ser quase não, hein? Você vai de quase em quase até... Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu estive orando a Deus e escolhendo um tema para poder trabalhar com todos nós nesta noite, nesta Ebom, sobre o tema da integridade. Integridade. Eu julguei ser de grande necessária a gente tratar esse tema quando, lendo a palavra de Deus, em Jó, capítulo de número 1, se você pode acompanhar na sua Bíblia, livro de Jó. Vamos ler esses 10 primeiros versículos do capítulo 1. Na minha tradução, pode ser um quanto diferente, mas a ordem dos fatores não altera o viaduto. Diz a palavra: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e muitíssimo eram os seus servos, de modo que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em sua casa, cada um no seu dia, e mandava chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Versículo 5, e assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles, porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e de vir sobre a terra e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele, e sobre a sua casa, e sobre tudo o que ele tem, por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos, e as suas posses aumentam na terra. Mas estende a tua mão agora, e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. Ainda o versículo 12, e o Senhor disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estendas as tuas mãos. Então Satanás se foi da presença do Senhor. Meus irmãos, esses 10 versículos praticamente resumem a vida de Jó, a riqueza de Jó e a integridade de Jó. Há alguns fatores concernentes a Jó que são discutidos. E todas as vezes que a ciência pega a Bíblia Sagrada, ela as trata com um certo pessimismo à palavra de Deus, devido ao fato
de achar que tudo que a Bíblia registra é um conto de fada ou é uma mitologia. E por isso é que a Bíblia ela é atacada nas repartições públicas e no mundo secular. Não aceita que o livro Bíblia seja a palavra de Deus. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Deus tem dois livros. Deus tem dois livros. Está no Salmo de número 19. O livro das suas obras, os céus e a terra manifestam a glória de Deus. E o livro das suas palavras. Então no Salmo 19 você pode entender que ali Deus está dizendo palavras através das suas obras e palavras através dos seus profetas e muitas vezes diretamente pelo seu espírito. Deus trabalha desta forma. E o livro das obras de Deus não contradiz o livro das palavras de Deus. E o livro das palavras de Deus não contradiz o livro das obras de Deus. Então, concernente a Jó, eles apresentam certo argumento dizendo que Jó é uma mitologia, que não há um personagem literal, histórico, chamado Jó. Mas eu quero te informar nesta noite que a Bíblia, ela não contém rasuras e mentiras. Se houver qualquer mentira na Bíblia, ela é descaracterizada como palavra de Deus e descaracteriza também o Deus da palavra. Por isso, quando você está agarrado da Bíblia, você está na mais fiel narrativa proposta pelo seu Criador. É palavra de verdade. É como disse Jesus na sua oração sumo sacerdotal em João 17. Ele disse: a tua palavra é a verdade. Agora, o grande problema para a ciência, principalmente para a ciência evolutiva, porque existe também a boa ciência, né? A boa ciência com a boa interpretação da Bíblia chega a um ponto de origem comum. A ciência, ela jamais vai lutar para provar que Deus existe e também jamais lutará para provar que Deus não existe. Então eles caem neste incógnita. Eles não podem provar que Deus existe, mas também não conseguem provar que Deus não existe. Porque para provar que Deus existe, você precisa de fé. Aliás, Deus não existe. Deus é. Existência significa início. Deus não tem começo e não tem fim. Foi o que ele disse para Moisés na sarça ardente. Você se lembra? Eles vão perguntar o meu nome, vão dizer que Deus não me apareceu. E o que eu digo? E então o Senhor diz: diga eu sou. Diga isso, eu sou. Então Deus é, Ele não existe, Ele não teve princípio e Ele não terá fim. Agora nós existimos, porque nós tivemos princípio, ainda que não vamos ter fim. Os anjos existem, porque eles tiveram princípio e não terão fim. Então eles têm certas dificuldades, porque para você tentar provar a existência de Deus, você precisa de crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, então você precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então o teu Deus existe. Amém? Amém. O teu Deus é para todos sempre, é para todos sempre. Então eles têm essas dificuldades. Agora, a boa ciência começa a descobrir algumas coisas interessantes que coloca o mundo evolutivo em conflito. Por exemplo, eles sempre pregam que de um molho escaldante e venenoso nasceu uma ameba, e essa ameba por milhões e milhões de anos se evoluiu até chegar em você. Então eu e você, segundo a visão deles, somos uma ameba, né? Passando pelo homem sapiens e a mulher sapiens e tanto sapo, né? Até chegar aqui. Precisa ter mais fé em crer nisso do que crer no que disse: no princípio criou Deus. É muito simples, né? Eles agora estão com um problema muito sério, porque um estudo acunhado pela ciência, conhecido como a Eva mitocondrial, que é um gene que só
a mãe transfere para a filha. Só o sexo feminino tem. E então eles começaram a fazer um estudo nesse gene, e eles foram retrocedendo e chegaram na parentesco mais próximo de toda a criação, a mais próxima, e deram o nome de Eva mitocondrial. O mitocondrial é um gene que tem no sexo feminino. E então eles conseguiram dizer que desta Eva, o nome Eva não foi sugestivo da Bíblia, foi lá um cientista que, vamos colocar o nome de Eva, né? Isso vai de acordo com o que diz a Bíblia, porque ela era mãe de todos os viventes. Então, ela tornou-se a mãe de todos os viventes. Então eles dizem, olha, uma mulher deu origem a todas as mulheres. Simples assim, estudando um gene que está no DNA feminino. E eles foram recuando na datação e chegaram à data próxima de quando esta primeira mulher andou sobre a terra. Quando foi? Há 6, 7 mil anos atrás. Não tem alguma coisa assim a ver com a palavra? Eles não vão dar o braço a torcer, mas tem tudo a ver com a palavra. Isso porque ainda não está concluído o outro estudo científico do Adão Y, que logo, logo vai sair, e aí então eles vão ficar desesperados mais ainda, porque cai por terra toda a questão evolutiva, a começar pelo universo. Eles dizem sobre a teoria do Big Bang, que no princípio os átomos se uniram e houve uma grande explosão, e desde então, esta explosão foram se acomodando os planetas, as galáxias, as luas, os sistemas que aí no universo existem. E por milhares e milhares e milhões de anos, eles sempre colocam uma data a perder de vista, que é para dar tempo de acontecer a cadeia evolutiva. Mas quando você vai analisar, a Bíblia disse que Deus criou o universo completo, complexo e funcional. Quando Deus disse haja, o universo apareceu. Este é o teu Deus, com todas as milhares e milhares e milhares e milhares de galáxias. Quando foi que caiu por terra a teoria da evolução do universo? Quando descobriram a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, diz que tudo vai do organizado para o desorganizado. Um exemplo: você levanta de manhã, arruma a sua casa, lava toda a louça, deixa tudo organizadinho. No outro dia de manhã, como é que está? Esta é a lei da entropia. Você coloca o seu par de sapato e deixa ele lá para o lado de fora há meses. O que acontece com ele? Estraga a lei da entropia. Então a lei da entropia diz que vai do organizado para o desorganizado. Já o Big Bang diz que vai do desorganizado para o organizado. Como é que é algo desorganizado? Fosse assim, você deixa o seu Fusquinha na garagem, dentro de alguns anos você tem uma Ferrari. Funciona assim nesta lei, né? Se fosse assim, você estaria com 170 anos, mas com um corpinho de recém-nascido. Então são essas questões que eles estão sofrendo para tentarem chegar a uma conclusão, e não conseguem, porque a Bíblia disse no princípio Deus, e o demais é toda especulação. Concernente a Jó é da mesma forma. Jó não existiu, Jó é um mito, Jó é isso, Jó é aquilo. Porém, se uma teoria não consegue se sustentar, as demais caem por terra. Eu fico com a Bíblia. Entre o pregador e a Bíblia, fique com a Bíblia. Entre o ensinador e a Bíblia, fique com a Bíblia. Entre a ciência e a Bíblia, fique com a Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada é o porto seguro da tua fé. Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, o nosso assunto de hoje é sobre a integridade. Integridade. Uma coisa interessante com Deus, que
Deus começa a falar para Satanás: observaste o meu servo Jó? Não é assim? Vê como ele canta. Pensa num camarada que canta. Vê como ele prega. Vê como ele dá estudo bíblico. O que é que Deus destaca em Jó? Caráter ou talento? O que é que nós preferimos? O que é que nós preferimos? Nós preferimos talento. O mundo corre atrás de talento. Deus busca caráter. Cantar não impressiona Deus. Pregar não impressiona Deus. Dar estudo bíblico não impressiona Deus. Revelar o seu conhecimento não impressiona Deus. O que faz Deus ficar impressionado e dar testemunho de você é caráter. Mas não é caráter não, meu irmão. É caráter. E para que você tenha uma ideia, as empresas, elas contratam por habilidades, talento e despedem por caráter. Todo funcionário é contratado, o seu currículo. Lembra quando você manda o seu currículo? Você coloca lá o quê? As suas habilidades. E quando você sai de lá é por quê? Mentiroso, roubou, enganou, quebrou o contrato. Nós contratamos por habilidades e despedimos por... O que é mais importante? Habilidade ou caráter? O que é mais importante? Cantar ou ter um caráter íntegro? Então, se você quer impressionar a Deus, você precisa ter caráter. Eu sei que você está perto de uma pessoa aí, então dá uma olhadinha para ela, assim disfarçadamente, diz: irmão, tenha caráter. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós estamos precisando tanto disto, porque a igreja, ela está se fundamentando em pilares que não sustentam, que são os pilares do talento. A igreja muitas vezes, isso eu estou falando na igreja física, não na espiritual. A igreja muitas vezes ela se sustenta sobre a habilidade e o talento do seu líder ou do seu grupo de liderado. E não é por aí. A igreja precisa de uma sustentação sobre o pilar do caráter. O pilar do caráter. Jesus, quando ele disse assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, ele não está falando de habilidades, ele não está falando de talento, ele está falando de caráter. Então, na vida cristã, o importante é caráter. E ser-me-eis testemunhas. Esse ser testemunha, né, não é somente eu vi a briga, não. Eu estou disposto a dar a minha vida por aquilo que eu realmente creio. Como você não viu a morte de Jesus, você crê. Como você não viu os dias de Jesus na terra, mas você crê. Eu creio e estou disposto a morrer por ele, porque eu creio. Quem tem caráter está disposto até mesmo a dar a vida para poder defender aquilo que crê. Mas quem vive da habilidade e do talento, quando na hora que o fogo pega, meu irmão, não estou falando do fogo do Espírito Santo, estou falando do fogo da aprovação, ele pula fora. Assim é. Então é por isso que nós estamos precisando. Deus disse que Jó era justo, não é isso? Se Deus disse, você tem alguma coisa a dizer ao contrário? Bom, Deus falou que ele é justo, e aí? Você tem alguma coisa para se apresentar, dizer: não, ó, tem controvérsias. Você não é doido? Não? Você não é doido para duvidar de Deus. Deus disse: observaste o meu servo Jó, homem justo, íntegro, temeroso de Deus e que se aparta do... Foi Deus quem falou. Se Deus falou, tá
acabou. Doido é que vai colocar a mão nessa tomada. Ninguém tem coragem de poder duvidar daquilo que Deus está dizendo. Mas sempre tem alguns que dizem, mas ele reclamou. E daí, quantas vezes você não reclamou? Mas ele até amaldiçoou o seu dia. Amaldiçoou o seu dia, mas não amaldiçoou quem fez o dia. Ele amaldiçoou o seu nascimento. Ele amaldiçoou, mas ele não amaldiçoou quem lhe deu a vida. O diabo, a proposta do diabo era, ele vai te amaldiçoar na tua cara. Não foi assim? Deus disse, está fechado. Eu fico vendo, irmãos, a coragem de Deus. Olha a coragem de Deus. Apostou a sua palavra no mero mortal. E se Jó falhasse? Você já imaginou? E se Jó falhasse naquela aposta? Seria mais uma crise nos céus. Seria Deus tendo mentido pela primeira vez em toda a sua existência. Ele mentiu. Então Deus, ele deposita toda a sua ficha de verdade sobre a vida de um homem. Mas aquilo que Deus estava depositando é para provar para Satanás que Jó era aquilo que Deus estava falando que ele era. Acabou. Satanás sabia da magnitude da prova, da magnitude da aposta. Ele sabia daquilo. E por saber daquilo, ele disse, deixa comigo, vai ser barbada essa. Eu já derrubei um monte de gente. Se Eva no jardim do Éden eu derrubei, esse Jó então vai ser café com leite. Vai ser fácil. O diabo nunca chorou tanto como chorou naqueles dias. Ele veio e provou Jó de uma forma total. Agora, quando Deus disse que Jó era justo, claro que Deus não está falando que Jó é justo na medida de Deus. Não, porque não existe um justo no nível de Deus. Quando Deus disse que Jó era justo, Deus está medindo o Jó com todos os demais homens da terra. Então, dentre todos os da terra, Jó era o mais justo. Mais justo. Isso é muito lindo, por quê? Porque por mais que, medido sobre os homens, Jó é o mais justo, Deus faz uma aposta em que envolve a sua palavra de empenho e de verdade sobre Jó. Isso diz também que Deus não desacreditou 100% da raça humana. Não, ele ainda continua acreditando, porque a raça humana é fruto da ação poderosa, milagrosa do próprio Deus. E Deus sabe quem foi que ele criou. Deus sabe quem foi que ele deu vida e trouxe a essa terra. Por isso ele poderia afirmar, eu acredito na justiça de Jó, eu acredito na integridade de Jó. A palavra integridade é íntegro, é inteiro. É inteiro, sem emendas, sem fissuras, sem rachos. Se é aquilo que é. É isso que Deus está destacando. É por isso que eu comecei dizendo a você que Deus não estava nos céus dizendo, vê como canta Jó, vê como prega Jó, vê como dá ensinos bíblicos Jó. Nada disso. Porque para Deus o que importa é caráter. E o que nós mais temos hoje, e eu posso falar isso com segurança, eu sei que vocês não vão me apedrejar, primeiro porque aqui não tem pedra, segundo porque a porta é grande, eu corro. O que nós mais temos na igreja é gente sem caráter. Aí você diz, ai pastor, mas essa doeu. É para doer. Porque todo aquilo que dói, cura. Você se lembra, meu irmão, o remédio que você tomava, emoção Scott, lembra o sujeito do tubarão nas costas? Ruim para dedéu, mas curava. Curava aquele mertiolate, lembra de mertiolate? Aquele que ardia, não esse dos Danoninho, Nutella que tomam hoje, né? Remédio para tosse. Você tomava aquele negócio, parece que a alma saía do corpo, mas no outro dia você já estava bom.
Hoje você toma gostinho de groselha, de morango, de não sei o quê, e não sara coisa nenhuma. Irmão, Bezotacil. Menino começava a reclamar, metia um Bezotacil 1200 no couro. No outro dia o menino estava jogando bola. Hoje não tem mais nada dessas coisas, irmão. Hoje você entuxica o menino de remédio e ele fica lá deitado 20, 30, 40, 60 dias. E dizendo, eu vou morrer, eu vou morrer. Então, tudo que machuca, sara. Nós precisamos ouvir verdade. Nós precisamos ouvir verdade. Nós não precisamos mais de alguém que nos embala em berço e diga que nós somos bonzinhos com cara de demônios. Não podemos mais, nós devemos ouvir a verdade, porque o que transforma é a verdade. Esse negócio que venha como está e fica como está, não é aqui não. A Bíblia diz, vem como está, mas seja transformado para o bem-estar com Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Se você não pode dizer glória a Deus, diga agora deu. Aleluia. Jó também era rico. Qual era o segredo da prosperidade de Jó? Talento ou caráter? O diabo reclamou, viu que o diabo reclamou? Primeira vez que o diabo falou a verdade. Eles também. O Senhor cercou ele de todas as bênçãos, né? Você já viu uma casa que tem aquela cerca elétrica de proteção? Foi assim que Deus fez sobre a vida de Jó. E eu vou te dizer uma coisa para você. O diabo andava por ali todo tempo observando, procurando uma brecha para entrar e dizendo, poxa, mas tem cerca. Já no Jardim do Éden não tinha cerca. Na vida de Jó tinha cerca de proteção. Também o Senhor protegeu. Rapaz, a vaca do homem lá, rapaz, enquanto a do vizinho pare uma, a dele pare 3. Enquanto a dele lá dá 5 litros de leite, é de cada 80. Então, em outras palavras, deve estar dizendo, se o Senhor me abençoar do mesmo jeito, até eu. Aliás, irmãos, o diabo estava com inveja de Jó. E ele tem inveja de você também. Porque aquilo que você é hoje em Cristo, ele jamais chegará a ser. Jamais chegará a ser. O teu futuro é de glória, o dele é de vergonha e desonra. O teu futuro é Nova Jerusalém, como a irmã cantou aqui agora há pouco. O do diabo é lago de fogo e enxofre. O teu nome está escrito no livro da vida. Oh, aleluia! Aleluia! E é por isso que ele luta contra você de todos os meios, contra nós, né? Porque eu também não estou fora da briga. Contra nós, de todos os meios possíveis e imagináveis, porque ele sabe qual é o nosso futuro. Olha para o seu irmão, olha para ele, não tenha medo não, ele não vai te morder não. Diga para ele, você já considerou o teu futuro? Ele era rico. Jó era abençoado ao ponto de ser o mais grande homem do Oriente. A fama de Jó. Mas a fama dele estava na riqueza? Não. A fama de Jó estava no caráter. Ele era famoso na terra e também era famoso no... E o próprio Deus falava da fama de... Brincadeira não esse camarada, né? Brincadeira não. Ele tinha 10 filhos. O diabo pensou que a fé de Jó e tudo que Jó tinha como caráter estava na bênção que ele tinha. Então Jó disse, tira tudo, Satanás disse, tira tudo o que ele tem e você vai ver que ele vai blasfemar nos seus rostos. Olha como, aliás, o diabo atrapalhado desde quando caiu. Ele pensou que
eram as bênçãos que mantinham o caráter de Jó. Ele disse, é fácil, eu tiro toda a riqueza que ele tem. Acabou, quero ver o caráter, não sobra nada. Hoje as igrejas, ela diz assim, vem, você vai ficar rico. Vem, e Jesus vai te dar uma Ferrari. Vem, Jesus vai te dar um apartamento. Tudo mentira. Mentira, ainda mais se você der 10 para Jesus, ele vai te dar 1 milhão. A conta não fecha, irmão. Não, Deus vai colocar você por cima, lá na cabeça, papapá. Mentira! Jesus não prometeu nada disso para ninguém. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e eu fico doente com o crente da Assembleia de Deus, que sai da Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus ele dá de oferta 25 centavos, aí ele se enfia nessas cabanas de profeta, e lá dá 100, dá 200, volta pelado de lá, dizendo, me enganaram. Agora é tarde, meu amigo. Esquece, irmão. Só tem uma receita para você ficar rico. Levanta de manhã, dobra o teu joelho, ore a Deus, escova os dentes, lava a cara, toma uma soquinha de café de ontem mesmo e vai trabalhar. Vai trabalhar. Esta é a receita para ficar rico, irmão. Agora o pessoal quer ficar rico com a fé. Os únicos que ficam ricos com a fé é aqueles que pregam riqueza para você. Hoje então, Deus vai te dar riqueza. Aquele carro seu que você já não gosta mais, Corolla 2006, 2010, você já me dá para mim e fica esperando que Deus vai te dar um 0 quilômetro. E se não acontecer, é porque você não tem fé. Uma loteria dessa, até Jesus aposta. Não é possível um negócio desse. E crente da Assembleia, mas também esse pessoal não vem em culto de ensino, não vem em Ebom, não vem em escola dominical. Não vem, ele só aparece dia de festa. Graças a Deus que em todas as igrejas tem esse tipo de gente, para a gente bater neles. Que o dia que eles falta alguém para a gente bater, né? Mas graças a Deus, e a gente tem a obrigação de ensinar. A riqueza de Jó estava atrelado ao caráter de Jó. Deus gostava tanto de Jó que Deus se levantava, vou usar aqui um eufemismo, né? Deus levantava de manhã e dizia, bom, hoje eu quero abençoar alguém. Gabriel, leva lá para Jó. Mas Senhor, ontem o Senhor já abençoou, mas eu quero abençoar ele hoje de novo. Outro dia, levantava, hoje eu quero abençoar alguém. Ô Miguel, leva lá para Jó. Mas Senhor, ontem o Gabriel, rapaz, vai lá. Mais um dia, levantava, hoje eu quero abençoar alguém. Aí os donos já tudo gritavam, Jó. Jó ficou tão íntimo de Deus que até o céu sabia, se tiver alguma benção aí, só não precisa nem mandar, o GPS já está aqui, organizado, eu já estou descendo, eu já sei onde é. Se você entrar na integridade, no caráter com Deus, vai ser da mesma forma como você. Tem uma benção que já sei, irmã Maria, já estou indo. Tem uma benção já, o Sebastião, já estou descendo. Por quê? Porque o que fascina Deus, o que impacta Deus, chama caráter. Não é talento. Aleluia. Por que Jó foi provado? Por que Jó foi provado? Por causa do caráter dele. Ou você pensa que pelo fato de você ser amigo assim de Deus, ele não vai te jogar na provação? Quanto mais amigo de Deus,
mas provado. Porque Satanás, ele não vai olhar para quem está caindo pelas tabelas. Aquele crentinho ruim, sabe aquele crente ruim? Que até para pegar fogo é uma luta. Não é para ele que Satanás está olhando. Satanás está olhando para os amigos do coração de Deus. E ele vai vir atrás destes. Porque esses outros que estão, eu fico em cima do muro. Já ouviu aquela história? Do crente em cima do muro? Eu fico aqui em cima do muro e tal. E aí Jesus de um lado dizia, rapaz, desce desse muro aqui para o meu lado. Ele dizia, não, eu vou ficar aqui em cima do muro, porque eu não quero me comprometer, nem para a direita e nem para a esquerda. Como disse aquela frase atual, isentão. Estou aqui em cima do muro, desce aqui. E o diabo não falava nada, caladinho ele estava, caladinho ele ficou. E Jesus dizendo, desce para o lado de cá. Aí chegou um momento, um anjo perguntou para o diabo, você não fala nada? Ele disse, para quê? O muro é meu. Então quem está em cima do muro já está. Pergunta para o seu irmão se ele está em cima do muro. Desce do muro, meu irmão. Aleluia. A aprovação de Jó. Ele perdeu todos os seus bens materiais. Olha como o diabo estava enganado. Tirou tudo que ele tinha. E Jó raspou a cabeça, se humilhou, se lançou em terra e adorou. O diabo não estava satisfeito, não. Só foi o primeiro round, tem um segundo. Partiu para lá de novo. Naquele tempo, Deus deixava ele visitar o céu. Hoje ele já foi lançado para bem longe. E aí, quando chegou a vez dele, de onde você vem, Satanás? Rapaz, eu fui passear lá em Assis, dei uma volta por lá. Observaste, meu servo Jó, ainda que tu me incitaste contra ele, ele permanece íntegro, temeroso de Deus, apartado do mal. Claro, ele ainda tem saúde. Tire a saúde dele. Estava mais enganado de novo. Aí Deus disse, olha, você pode tirar a saúde, que tira. Só não lhe tire a vida, porque até o diabo sabe onde é o seu limite. Deus faz um risco no chão e diz, olha, até aqui você vem, dali para lá, se você passar, você está lascado. Só até aqui, meu amigo. E o diabo perdia. Quem perde a primeira, na revanche, ele vem com tudo, não é assim? E ele veio que veio. Pá! Do alto da cabeça até os pés, e Jó coçando, cheio de pereba para todo lado, e aquele problema sério. A mulher, quando viu aquilo, 10 filhos mortos, o marido enfermo, a riqueza acabou. Ela era da igreja da prosperidade, já gritou, amaldiçoa o teu Deus e morra. Porque tem mulher que quando a necessidade entra pela porta, o amor sai com ela pela janela, né? O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos... É uma tristeza quando você casou com uma mulher como essa. A sua mulher é assim? O silêncio é sim ou não? A mulher de Jó, ele não soube escolher, viu, meu irmão? Na escolha que ele fez de esposa, ele devia ter pensado um pouquinho, né? Porque depois que Deus deu a primeira mulher, ele não deu a segunda, a terceira, a quarta. Essa que você casou, não foi Deus que te deu, foi você que escolheu. Porque quando Deus deu Eva para Adão, quando houve problema no casal, o que foi que Adão disse para Deus? A mulher que nunca... Quer saber de uma coisa? Cada um escolhe a sua. Se está ruim, meu irmão, foi você que escolheu.
Foi você que escolheu. E eu fico inteiro, a gente vai atendendo no gabinete pastoral, e chega aqueles casais e o marido diz, pastor, porque essa mulher é assim, assim, assim. Eu falo, mas meu irmão, você está depondo contra você. Por quê, pastor? Porque foi você que escolheu. Foi você que escolheu. E você já está provando que nem para escolher você serve. E o duro é que depois que escolheu e casou, até que a morte, e tu, Daniel, vai até, e tem um bocado de gente querendo trocar uma de 60 por duas de 30. A mulher de Jó deu um conselho para ele: amaldiçoa o teu amigo e morra. Amaldiçoa esse e morra. Ele disse, como uma nécia tu está falando, como uma doida, como uma sem cérebro. Nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal. Jó não disse, foi Satanás, foi o mal, foi uma má sorte. Não, ele disse, não receberíamos também o mal? Como ele está dizendo, quem deu o bem também deu o, da mesma mão que veio o bem, também veio o mal. Porque quem é crente, irmão, o que acontece com você foi permissão de, acabou. Se é bom, se é mal, permissão de Deus. Só na questão do casamento que não foi permissão, mas o resto, permissão. Tropeçou, machucou, arrancou uma unha, glória a Deus. Eu digo sempre que os crentes são uns doidos. Crente vai pela rua, dá um tropeção, arranca uma unha, glória a Deus, aleluia, sobrou 9. Você vai no velório de crente, eles estão cantando, rapaz. Outro velório do lado, estão todo mundo chorando, e os crentes cantando junto ao trono de Deus. Agora tem umas coisas de crente que eu não consigo entender, que é, a primeira, o irmão fica doente, todo mundo entra numa campanha de oração. Jesus, traz o irmão de volta, oh Senhor Jesus, por favor, e entra e ora, e pede, e pula, e salta, e vai, e vem. Aí o irmão morre, lá no velório, olha as palavras do crente, está num lugar bom, e você com a sua oração querendo impedir, está melhor do que nós, e você querendo impedir. Eu acho que alguns irmãos, quando ressuscita, a vontade deles é pegar um porrete e sair espancando. Quem foi que orou para eu ser curado? Porque não é possível, irmãos. A gente tem umas coisas que nem Deus consegue explicar. Agora, Jó perdeu tudo, perdeu a sua saúde, perdeu a sua riqueza, entrou numa prova tremenda. As reações da esposa de Jó, vamos dar aqui um desconto para ela de 50%, porque não é fácil você continuar firme na fé com 10 caixões na sala da sua casa para ser sepultados. Você já imaginou um negócio desse? 10 filhos, todos mortos, acabou. Você já imaginou? Porque, irmão, eu vou dizer uma coisa para ti, você que é homem, a mulher tampa o ouvido agora, você que é homem, a sua esposa, ela te respeita e é sujeita a você, mas ela ama é o filho. Ela ama é o filho. Viu? Não esqueça disso. Agora pode abrir o ouvido, irmãs. Não é assim? Vai separar o casal, a briga é pelos filhos. A mulher briga por quem? O Zezinho é meu. A Maria também. E o bonitão sai solteiro, livre, desimpedido. Não é assim? E vai fazer um outro casamento e desgraçar a vida de outra pessoa. Ele faz isso, por quê? Porque a mulher ama, o amor materno só é menor do que o amor de Deus, mas é um amor inexplicável. Não é assim que acontece? Nenê nasceu, meia-noite, o Zezinho chora de dor de barriga. Você está dormindo, hein? A primeira coisa que você faz é você dá cotovelo no fio da costela dela. Pá!
Zezinho está chorando. Lá vai ela, levanta, faz chazinho, dá remédio. Volta. Se precisar, fica o resto da noite com ele balançando e você lá dormindo, né? Mas depois, isso é para outro dia. Glória a Deus. Agora entrando depois dessa introdução. Oh meu Deus. A integridade. O que é integridade? É caráter. São princípios. Os princípios são inegociáveis. Princípios não se negociam. Se disserem para você mentir, você mente. Hã? Mente ou não mente? Falou a primeira mentira hoje. Mas você está trabalhando numa empresa e o seu patrão manda você fazer algo que não é convencional, que você tem que comprometer o seu caráter. E ele diz para você, ou você faz isso, ou eu te despeço. O que você prefere? Dura coisa me pediste. O que você prefere? Notou? Entre a verdade e a mentira, você vai ficar de que lado? Ah, pastor, mas eu sou pentecostal, da Assembleia de Deus, lá de Assis. Depois eu peço perdão, peço para o pastor Pedro orar por mim. Deus me perdoa e vida que segue. Entre a mentira e a verdade, fique com a... Sofra o dano. O profeta João Batista perdeu a cabeça por quê? Porque falou É perigoso falar a verdade. Você pode perder a cabeça, mas é melhor perder a cabeça falando a verdade, do lado do Deus, da verdade, do que não perder a cabeça e andar abraçado, de braços dados pelas praças de Assis, com Satanás. Emprego. Se você manter o seu caráter, Deus mantém uma porta aberta de emprego para você. Acabou. Aleluia. Então, meu querido irmão, o que é o temperamento? Não tem um pessoal que diz assim, o meu temperamento é forte. E tem uns que confundem temperamento com caráter. É que eu tenho caráter forte. Não. Não, você é grosso mesmo. Jesus disse que você é o sal da terra, mas não precisa ser o sal grosso. Temperamento é temperamento. Caráter é caráter. Os temperamentos são variáveis. Sim ou não? Uma hora você está sorrindo, uma hora você está chorando, uma hora você está fazendo mal, outra hora você está fazendo bem. Esse é o seu temperamento, é uma roda circulante. Agora, caráter é uma firmeza, é um fundamento que você não se move daquilo. Agora, o nosso temperamento, tem um segredo para quem é forte de temperamento. Eu sou sanguíneo, pastor. Comigo é na ponta do sapato. Na ponta do sapato. Alguém disse que Hitler era sanguíneo. Ele tinha sangue judeu no bico da bota. Quantas pessoas pensam que temperamento é caráter? Só há uma forma de você viver o caráter tendo o seu temperamento controlado pelo Espírito Santo. Ah, eu sou assim mesmo. Não é pelo fato de você ter um temperamento intempestivo. Ah, porque eu sou assim, comigo depois que eu quebro tudo, jogo o armário para fora de casa, aí então é que eu vou me arrepender. Não, meu querido, vamos devagar. A Bíblia diz sobre um dos frutos do Espírito Santo, que é domínio próprio. Deixa o Espírito Santo te dominar. Olha para o seu irmão e pergunta como é o seu temperamento. Eu brigo mesmo, eu xingo mesmo. Não é assim? Triste, né? Personalidade. A personalidade é a jaqueta que colocamos sobre o nosso temperamento. Personalidade e temperamento acaba moldando o seu caráter.
Agora, se o seu caráter é mais forte do que o seu temperamento, faz com que a sua personalidade seja uma personalidade equilibrada. O que é ter personalidade? É ser aquilo que você é. Nós temos um problema. Se existe um pessoal de propaganda mais falsa, somos nós. A gente coloca um ternozinho assim, uma gravata, para passar uma boa imagem. Mas você quer ver quem é você mesmo? Na sua casa deve ter aquele espelho tamanho corporal. Tire a roupa. Olhe para o espelho. Aí você vai ver, ali está você. Mas eu vestido, eu sou tão bonito. Na foto todo mundo é bonito. Você já viu alguém tirando fotos tristes no Instagram, no Facebook? Segura o sorriso até quando não pode mais. Você é você quando todos que estão ao seu derredor diz quem você é. A sua esposa sabe quem é você. Na igreja todo mundo te conhece. Você já ouviu aquela história do diácono que morreu na Assembleia de Deus? Estavam velando na igreja e a viúva com as crianças sentadas na frente e todos ali chorando e aquela coisa. O pastor começou a fazer a cerimônia fúnebre, porque esse diácono era assim, era assim, era assim, era assim, e foi só desfilando as qualidades do diácono. Aí a viúva olhou para o filho e disse: meu filho, dá uma olhada lá para ver se é o seu pai mesmo. Vai que nós estamos no velório errado. Porque, irmão, depois de morto todo mundo fica bom. Se é ladrão, ainda chega, ele era um bom ladrão. Se era assassino, pensa num assassino gente fina, matava só com um tiro. E atirava na cabeça para não estragar o couro. Assim, aleluia. O caráter, saber controlar o temperamento e a personalidade. Saber controlar o seu temperamento. Conte até 10, se não der, conte até 1000. Conte. Um problema sério que os pais cometem contra os filhos. Na hora que a pressão sobe, que o temperamento fala mais alto, eles soltam aqueles palavrões contra os filhos. Você, não é assim? Você é burro. E depois fica reclamando que o menino tem a orelha grande. Você é burro. Você não serve para nada. Você é isso, você é aquilo outro. Você está trazendo maldição para o teu filho. O poder do pai está assignado por Deus para abençoar como amaldiçoar. E o diabo gosta quando você começa a xingar o teu filho. Olhar para a tua filha e dizer: essa daí vai rodar bolsinha, aquele ali tem cara de gay. Depois reclama. Vai nas penitenciárias para você ver a quantidade de detentos que tem lá, com o nome de Isaac, de Abraão, de Moisés, de Jesus, de Pedro, de... Quem põe nome bíblico nos filhos? E quem está preso? Os filhos dos crentes. Por quê? Porque os pais, ao invés de abençoar o filho, quando o filho nasce, se chora, começa a xingar. Se reclama quando é adolescente, começa a xingar. Aprenda a abençoar o teu filho. Faça como Jó. Faça como ele, levanta de manhã, ofereça sacrifícios pelos seus filhos, ore por eles, não deixe que um demônio adote o teu filho, adote ele agora na oração, na intercessão, no jejum, e coloque o demônio para fora. Aleluia. Entra lá no quarto do teu filho, quando ele estiver dormindo, joelha lá no pé da cama, coloque a mão sobre ele. Senhor, eu abençoo o meu filho, eu consagro ele para ti. Eu peço que o Senhor faça dele um homem de Deus.
Faça isso, meu irmão. Não entregue o seu filho de bandeja, por favor. Jó disse: eu luto por eles. Eles se reúnem, fazem a festa, se comemoram, se confraterniza, mas eu vou orar e pedir por eles. Por quê? Porque é sangue do meu sangue, carne da minha carne, me pertence à minha geração, e eu vou abençoar a minha geração. Levante a tua mão agora e diga comigo: Senhor, eu abençoo a minha família, os meus filhos, aonde eles estiverem, em nome de Jesus. Aí você está olhando para mim e dizendo: pastor, mas eu não tenho filho. Vai pela fé. Vai pela fé. Pastor, mas eu não sou casado. Mas você quer casar. Olha lá, é Deus purinho. Manda, Jeová. Vai já abençoando agora. Abençoa a mulher com quem você vai casar. Ah, pastor, mas não sei quem é. E daí? Deus já sabe. Então abençoa por antecipado. Abençoa pelos filhos antecipado, pela casa antecipado, pelo trabalho. Vai abençoando, meu irmão. Jó está nos dando uma lição como cuidar de nossa família. Graças a Deus. Deixa eu ir mais rápido aqui. 5 coisas que acontecem quando falta integridade. Primeiro, o respaldo da presença de Deus é retirado. Deixou de ser íntegro, Deus não fica com quem não é íntegro. Vou repetir. Deus não fica ao lado daquele que é íntegro. Havia muitos homens na terra, sim ou não? De quantos Deus estava dando testemunho? Só de um. E os outros? Deus disse: os outros não dá para falar no nome deles aqui, né? Se eu falar no nome deles aqui no céu, eu acabo estragando os céus. Quando falta integridade, produz uma intensa desconfiança. Para quem cuida de liderança, quando o líder não tem integridade, ele desconfia de tudo, até da sombra. Todos são inimigos, porque o não íntegro pensa que todos são iguais a ele. O ladrão pensa que todo mundo é ladrão. É assim que funciona a teoria da cabeça deles. Então, quem não é íntegro na liderança, pensa que todos os demais não são também. Então ele desconfia. Esse vai me faltar com a verdade, aquele vai armar para mim, aquele outro vai puxar o meu tapete, aquele outro lá está de olho na minha cadeira, e aquela questão toda. A desconfiança impera. Mas o íntegro, ele confia. Por quê? Porque assim como o não íntegro te julga como não íntegro, o íntegro te julga como íntegro. Fala, ele é íntegro. Por isso que Jesus, quando no jardim do Getsêmani, que chega Judas com a banda armada, Jesus não mudou o tom de voz e o tratamento. Ele disse: amigo. Jesus sabia o que ia acontecer, sim ou não? E por que tratou Judas de amigo? Porque o íntegro não depende da forma como você vai agir para o íntegro, mas o íntegro sabe como agir para com você. O íntegro chama de amigo. Foi por isso que Jesus disse: amigo, a que viestes? Quando falta integridade, torna-se muito difícil a tarefa de influenciar os outros. Você já viu uma pessoa sem integridade influenciando alguém? Só se for por mal. O camarada cai na prisão porque roubou uma galinha. Quando ele sai lá de dentro, ele está preparado para roubar um banco. Influência para o mal. O íntegro influencia para o bem. O íntegro, o que ele faz?
Como ele vive, ele quer repetir isso na vida do outro. Uma pessoa íntegra, vale a pena viver ao lado dela, se esforçar por ela e aprender dela. A nossa igreja, no seu âmbito geral, precisa de liderança íntegra. Entre o discurso e a vida tem uma lacuna. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a vida. Quando você fala, irmão, vou separar você para o presbitério. Eu não esqueço até hoje, 1993, eu estava pregando num congresso de jovens na cidade de Tefé, no Amazonas, pastor Salles Vieira Marques. E à tarde ele ia fazer separação de diácono e presbítero. E aí então reuniu, lá eram uns 30 irmãos mais ou menos, ele reuniu e disse, irmãos, vocês estão de acordo que a gente separe estes irmãos ao diaconato? Uma irmã antiga da igreja, sabe aquelas irmãs de coquinho? Aquelas irmãs de coque. Depois que elas foram, o Espírito Santo parece que foi também. Aquelas irmãs de coque. Uma levantou e disse assim, pastor, não é melhor perguntar para a esposa deles? É verdade, irmão, vamos perguntar para a esposa deles. Irmãos, a nossa liderança, ela precisa de integridade. Você que aspira, Paulo disse, aquele que aspira ao episcopado, uma boa obra, almeja, deseja. Mas é necessário. Aspirar, desejar, não é pecado. Pecado é desejar o mal. Agora, desejar o bem é coisa boa. Agora, é necessário. Então, a nossa liderança precisa, no seu âmbito geral, ter integridade. O que dá de pastor mentiroso, o que dá de obreiro sacana, obreiro que compra, não paga, dá cheque sem fundo, vai para um lado, vai para outro, só vive em pecado, em maldade. E você fala, meu Deus, irmãos, eu sou pastor de igreja há 40 anos, estou no púlpito da Assembleia de Deus, tenho legalidade e autoridade pelo vosso pastor para falar esta palavra aqui. É um tormento a quantidade de obreiro que não tem caráter, que não tem integridade e que falta Deus na vida e fica enchendo os nossos púlpitos. Aí você fica perguntando, o que acontece? Porque Jesus não cura, porque Jesus não batiza no Espírito Santo, porque não há conversão, porque... Por quê? Porque nós enchemos as nossas igrejas de pessoas sem integridade, sem caráter. É quem dá o presente mais bonito? O sapato de couro de querubim? É quem dá o terno? É quem puxa mais, quem enche o balde mais rápido? Por mais integridade na nossa igreja, por mais integridade, por mais obreiros fiéis, honestos, leais, dispostos a dizer, eu sirvo a Deus, sirvo a igreja e estou ao lado do meu pastor. Aleluia. Diga glória a Deus. Se você não puder dizer glória a Deus, diga ai, ai, ai. Mas diga alguma coisa, porque vai cansando, irmãos. Vai cansando. Eu já estou naquela oração, Senhor, prepara e leva. Ou então alguns eu disse, este eu entreguei a Satanás. Que tem um pessoalzinho, irmãos, que só o sangue do carneiro. Pensa num pessoalzinho. Nunca nada está bom para ele. Se canta não está bom, se prega não está bom, se constrói não está bom, nunca está bom. Nunca, 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 nunca. Graças a Deus que aqui em Assis também tem. Aleluia.
Aleluia. O seu nível de integridade é o nível da tua liderança. Uma liderança íntegra terá líderes íntegros. Terá líderes íntegros. Quando se confunde integridade com reputação, o que é melhor ter, integridade ou reputação? Integridade. A reputação é medida pela situação. Conforme a situação, mede a sua reputação. A reputação é algo externo. É uma manchete para todos lerem e verem. A reputação, ela é circunstancial. Acontece no momento. A integridade é caráter, é interna, não se consegue verificar porque ela não é externa, e ela é o resultado de toda uma vida. Pronto, comecei a ser íntegro, estou pronto. Não, calma lá, quantos anos você tem? Tenho 25, pois bem. Você tem mais 25 para viver integridade, depois tem mais 25 para viver de novo, e vai a cada 25. É o resultado de toda uma vida. Íntegro. A sua integridade de ontem não vale para hoje. Hoje você tem que ser o mesmo que foi ontem. E se você não foi íntegro ontem, por favor, comece a ser hoje. Quando se confunde a integridade com função ou cargo, a função é transitorial e temporal. Hoje você está, amanhã você já não está. Já não está. Não tem aquele pessoal que tem um chefe que gostaria de ver ele lá no ínfas? Mas você respeita por causa do quê? Da função. Função dele. Ele é chefe. Mas aquele camarada. Mas você gostaria de, né? Quando se confunde a integridade então com o cargo. O cargo valoriza a si mesmo, é uma autovalorização. E muitas vezes é em detrimento dos outros. Na Assembleia de Deus, irmãos, virou um negócio difícil. Eu posso falar da Assembleia de Deus, viu? Porque falar aqui de outra denominação é muito fácil, né? A gente gosta de sentar no banquinho e falar mal da vida dos outros. Vamos falar da nossa. Vai tirar uma irmã que é líder do círculo de oração? Ela vai para a justiça. O primeiro círculo de oração na Arca de Noé, quem fundou fui eu. Vai tirar o obreiro da congregação? Assim nós estamos. Só atrás do cargo. E tem aqueles que você dá um cargo para ele nunca aparece. O dia que tira, ele arma uma briga. Ele quer bater no pastor, quer bater no líder, quer bater nesse, ele vira um valente. E aí o dia que apresenta, ele tem que apresentar, aqui está o nosso irmão. Irmão não, pastor, presbítero. Esse nosso irmão está servindo, pastor, eu não estou servindo. Eu sou o executivo da escola bíblica dominical. Não é pouca coisa não. É um pinico cheio. Aleluia. O cargo, a função provoca o quê? Ciúmes. Ciúmes. Tem gente, irmãos, que até o lugar que ele atende na porta, se ele chegar e lá ver outro, ele já chega chutando o tornozelo. Aqui sou eu, esse lugar aqui é meu. Ciúmes. Se coloca o outro para pregar, por que o pastor colocou o outro para pregar? Eu estou aqui.
Se coloca, eu que canto os hinos da harpa. Irmão, a igreja é um corpo vivo. E todo mundo deve ter a sua devida oportunidade. E é experimentando os demais que a gente conhece quem é capaz. Toda a igreja que eu chego para pastorear, eu coloco todo mundo para pregar, para ensinar. E depois eu vou escolher uma equipe. Ah, pastor, mas eu já estou. Você já não está mais. Pastor, mas eu já sou. Você já não é mais. Não, eu sou a liderança aqui. Esquece, meu filho. Um irmão disse, pastor, mas eu sou o dirigente de congregação, disse, pastor, eu sou o primeiro lá. Eu falei, não, você não é primeiro em coisa alguma. Ele disse, como assim, pastor? O primeiro lá sou eu. Você é o segundo, ainda ruinzinho. Irmãos, a vida vai nos ensinando e as pessoas ficam se matando por função, por cargo e aquela coisa toda. A função e o cargo promove confiança e abre portas. Eu conheço alguém que tem uma grande função, né? Ele abre porta, quando eu chego eu não posso entrar. Mas a integridade, ela é permanente, não é transitória. Ela fica com você por toda a tua vida. Segundo, ela valoriza não a si, mas a muitos. Sabe quando a liderança é uma liderança nota 10? É quando ele diz, não foi eu que fiz, foi nós. Somos uma equipe, somos uma família. Não é o meu nome que se estampa, é o nome da equipe, é o nome da família, é o nome da igreja. E uma das coisas tristes é quando nós trabalhamos por o nome de uma pessoa. O único nome que devemos trabalhar é por nome de Jesus. O primeiro é Ele, o segundo é Ele, o terceiro é Ele. Seja qual posição, é Ele. Se cantamos, cantamos para Ele. Se fazemos, fazemos para Ele. Se adoramos, adoramos a Ele. Oh, meu irmão, se pregamos, pregamos Ele. Se ensinamos, ensinamos através dEle. Por Ele, para Ele e com Ele servimos todos os dias. Integridade. Enquanto o cargo e a função abre porta, a integridade mantém a porta aberta. O dia que você quiser voltar, a porta está aberta. Não tem uns crentes que voltam, eles saíram de nossa igreja, foi para uma outra cidade, e com o tempo eles voltam, e a gente diz, irmãos, vamos receber como membro fulano e tal, assim, serviu a Deus aqui entre nós. Pastor, ele não trouxe carta, e daí, irmão? Ele é uma carta aberta. Enquanto esteve com a gente, é íntegro, um homem crente. Agora tem outros que eles trazem uma carta assinada pelo Papa, pelo Bispo, pelo esse, por aquele outro, e um currículo desse tamanho, e você diz, irmãos, olha, não dá para receber, que ele é muito grande para o nosso ambiente. Teve um que chegou lá em Araçatuba, pastor, eu quero falar com o senhor. Pois não, meu filho, entra aí. Ele entrou, sentou, pois não, aí ele abriu a pasta, disse, então, pastor, eu quero dar ao senhor o privilégio de me receber no seu quadro de obreiro. Falei, chegou o apóstolo Paulo. Aí enfiou a mão na pasta e tirou um maço de papel. E certificado disso, o certificado daquilo. Ele era a quarta pessoa da terceira trindade. Pensa num camarada, a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote, e sentado e tal, e de vez em quando ele, aquele ar de superioridade, eu só manjando ele. Quando ele fez toda a apresentação dele, eu disse, irmão, a gente não está precisando de gente assim como o senhor, não. Como? Falei, não, irmão, nós aqui somos muito da roça. A gente tem até medo de pessoas tão inteligentes que nem o senhor aqui com a gente. Pode estragar a gente. O senhor não vai? Não. Aí já se levantou com vontade de partir para a briga, né? Eu disse, e outro, irmão, a gente não sabe nem brigar.
O Alex ainda estava vivo e disse: Alex, vem cá. Quando o Alex desceu, ele, tá bom, me dá minhas coisas que eu estou indo. Entrega tudo que é dele, manda ele ir cantar em outra freguesia. Irmão, hoje a situação está dessa natureza. E sem contar aqueles outros obreiros que saem daqui, porque eu sei que aqui também tem, sai daqui e vai lá para aquela beira de rua, uma congregaçãozinha, na placa está escrito: Jesus voltou e você ficou. E chega lá, ele é separado, pastor. Aí depois ele vem: pastor, olha, sou pastor, igual o senhor. Falo, igual eu? Não, meu filho, fica lá onde você está. Como assim, pastor? A igreja não é de Jesus? É de Jesus, então. Mas quem administra ela sou eu. Ele me deu essa autoridade. Eu não quero você aqui, vá congregar lá. Aí sai, esse pastor é ruim. Irmãos, dizer a verdade não é ser ruim. Agir com a verdade é ser transparente. Deixa eu terminar, irmão. Ixi. Bom, aquele ponteiro está dizendo que é 8h15, é isso? Ixi, eu deixei o meu óculos lá, não. Bom, eu acho que já terminou, né? Graças a Deus tem umas caixas de som aqui, mas não estou vendo nada. Estou vendo nada. Mas eu só quero mais 5 minutos. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vamos até amanhã aqui. O negócio está bom aqui. Então a integridade mantém a porta aberta. Bênção da integridade assegura para você a presença de Deus. Deus está com você. Como fui com Moisés, serei contigo. E Josué estava tão empapado daquele chamado que quando o príncipe do exército do Senhor se apresentou, ele já arrastou a espada. Falou: vem cá, meu amigo, você é do nosso ou dos contra? Aí o Senhor disse: não, não sou nem dos seus e nem dos dele. Eu venho como príncipe do exército do Senhor. Estou com o meu exército aí preparado. Sei que vocês vão conquistar Jericó e o meu exército está disposto a derrubar a muralha. Matar os pessoal de Jericó era o exército de Israel. Agora derrubar a muralha era aquele exército do Deus vivo. A integridade como bênção nos dará paz no interior do coração. Sabe o que é você deitar e dormir? Deitei e dormi, só acordei porque a mulher me derrubou da cama. Deitar e dormir, irmão. Essa é uma geração zumbi que não dorme. E qual é o problema? Se não for problema médico, pode ser problema é a fatura do cartão de crédito. Que quando chega, começa a xingar Satanás, e o diabo diz: eu não gastei nada. Não é assim? Eu conheço uma pessoa que quando chega a fatura do cartão de crédito, ela fica somando. Vai que colocaram a mais. Eles não erram, não adianta. Ela ajudará você a ganhar confiança das pessoas. Você não precisa sair propalando: eu sou íntegro. Não, as pessoas perceberão. Quem é íntegro é semelhante a 3 rapazes que subiram uma montanha e encontraram o ouro. Aí 2 disseram: vamos fazer o seguinte, nós ficamos aqui, você desce lá embaixo e compra umas pá, umas picaretas para a gente fazer os furos e tirar o ouro. Tá bom, tá bom. Quando ele desceu, ele vinha vindo, aí entrou no armazém, e o dono do armazém olhou para a cara dele, todo mundo olhou e disse: rapaz, mas você está com a cara que encontrou ouro. O íntegro, a integridade vai na frente, dá prazer de conversar com ele. Ele senta e você já sente que está na frente de você uma pessoa que tem fundamentos e valores. Ele abre a boca e a sua primeira palavra é uma palavra abençoadora. E ajudará você a ter êxito. Para quê? Para ajudar
outras pessoas. Você vai ter êxito, mas o teu êxito será para outros. Você terá mãos cheias para repartir com muitos, pela tua integridade, sem roubar ninguém, sem enganar ninguém. Quem vende carro sem colocar o bardal 40 no motor, sem fazer trapaça, íntegro, que todos podem olhar para você e dizer: aí vai um homem, aí vai uma mulher de Deus. Os passos de um homem íntegro é conhecido na cidade. Quando você chega numa cidade e pergunta sobre fulano, não, fulano, ele aqui pode levar o armazém todo que a gente vende para ele. Agora tem outros, nem fala esse nome aqui, esse nome é pior do que aquele espírito de terreiro de macumba, tranca-rua. Nem fala esse nome aqui, que esse daí não paga ninguém. Então, meu querido irmão, nós precisamos de integridade. A igreja de Jesus Cristo está sofrendo nos dias atuais a falta de integridade. Dar glória a Deus, aleluia, profetizar, isso é dom. Caráter é vida. As pessoas vão ter sede de ter a vida que você tem. E o Senhor será contigo em todos os lugares que você for. Levante a sua mão, diga comigo: Senhor, na tua presença, nesta noite, estou. Agradeço, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua graça que me alcançou e me trouxe para dentro do teu reino. Hoje, eu, uma vez mais, consagro a minha vida para ti. Tudo o que tenho, tudo o que sou, pertence a ti. Me ajude a não defraudar o teu nome. Me ajude a não causar vergonha para a tua palavra. Ajude-me a viver de tal forma que alcance a alegrar o teu coração. Hoje mesmo eu mando embora da minha vida tudo aquilo que bloqueia o fluir da tua bênção no meu ser. No nome de Jesus, todo espírito das trevas eu repreendo e lanço fora para bem longe de mim. Quero viver em santidade, em integridade, para a glória do teu santo nome. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Amém.